galera, meu nome é Wagner Reis e eu vou estar voltando aqui dando continuidade naquilo que a gente estudou na última aula anterior, que foi tipos de predicado, né? A gente falou tipos de predicativo, né? Tipo de predicativo do sujeito, que era, na verdade, foi o que eu falei para vocês, aquilo não seria uma aula que muito provavelmente cai em concurso, tipo de predicativo. Porém, era ideal você ver aquela aula e entender muito bem. Para quê? Para quando chegasse nessa aula de hoje, que eu falei para vocês, você entender quais são os tipos de predicado. Verbal, nominal e verbo nominal. A gente falou tipo de predicativo. Por quê? Falar do tipo de predicativo, você tem que entender o que é predicativo do sujeito, o que era predicativo do objeto. Porque tem hora que é um verbo de ação e tem hora que é um verbo de ligação. A partir daí, você entendendo o que é o tipo de predicativo, você vai entender o que é predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Tem professores que dão muita volta para ensinar esse tipo de predicado. Eu não vou ficar aqui enrolando para você, enrolando 1 ou 2 horas que eu posso para te explicar você em 5, 10 minutinhos, tá? Se você viu a aula anterior, você com certeza agora vai olhar aqui e vai entender na primeira e segunda explicação que não tem mistério. Claro, eu vou gravar mais 2, 3 aulas para que você possa massificar vendo e entendendo realmente só em olhar quando é predicado verbal, nominal ou verbo nominal. O que quer dizer com isso, Wagner? Se você não viu a aula anterior, você vai ter que ver a aula anterior. Para quê? Para que você possa pegar uma sequência das aulas que eu tenho colocado para que você não venha errar esse concurso público. Essa aqui já é um tipo de questão que provavelmente ou certamente irá cair na tua prova. Por quê? Porque é um tipo de questão cobrada sequencialmente. É um tipo de questão que eles gostam muito de cobrar do aluno, do candidato e sucessivamente. Por quê? Porque sabe que o candidato não costuma acertar esse tipo de questão pela forma, às vezes, que ele aprende ou a dificuldade que é passado isso aí na escola, né? Mas vamos lá. Como eu disse para vocês, meu nome é Wagner, tá? Vou estar dando início nessa explicaçãozinha para vocês aí. Espero que vocês gostem da aula. Se inscreva no meu canal, dá um likezinho que gostou aí e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu vou falar de predicado verbal, nominal e verbo nominal. Não vou dar volta, não vou ficar enrolando, por quê? Porque senão fica uma aula extensiva, chata. E se for explicar o passo a passo como isso aqui é muito demorado. Eu vou ensinar você como acertar isso aqui em prova. Olhou, acertou. Pronto, não tem mistério. Então tá, como eu digo, você vem comigo no cantinho que eu vou te mostrar um negócio. Olha só. Beatriz anda estudiosa. Primeira coisa que eu faço, eu vou procurar o verbo. Não sei se vocês lembram, tá? Ó, encontrei o verbo. Beatriz anda estudiosa. O que você tem que ter cuidado aqui? O verbo andar, tá? O verbo andar aqui não está dando ideia de ação. É o estado. Isso aqui é um verbo de ligação, tá? É um verbo de ligação, ó. Beatriz anda estudiosa. Não quer dizer que ela está andando. É o estado que Beatriz se encontra. Estudiosa, ou seja, ligou o sujeito ao seu estado, tá vendo? Aqui, sendo um verbo de ligação, isso aqui é um predicado nominal. O que é isso, vai? Você quer dizer? Vou explicar novamente. Olha só. Se for um verbo de ligação, predicado nominal. Verbo de ligação, predicado nominal. Se for um verbo de ação, que só caracteriza a ação do sujeito, predicado verbal. Se for um tipo de... o sujeito praticou uma ação, essa ação caracterizou ou o sujeito ou o seu predicativo do objeto, predicado verbo nominal. Foi o que eu falei na aula anterior. Então, se você não viu, você vai ter que ver. Porém, nessas explicações aqui, você vai entender muito fácil que não tem como errar. É um verbo de ligação? Predicado nominal. É um verbo de ação? O sujeito somente praticou uma ação na oração? Predicado verbal. Se ele praticou uma ação e essa ação caracteriza ele ou o predicativo do objeto, predicado verbo nominal. Então, vamos de novo comigo no cantinho. Olha lá. Beatriz anda estudiosa. É o estado que Beatriz se encontra. Ela não está andando. Isso aqui é um verbo de ligação. Ligou o sujeito, ó. Sujeito. Sujeito ao seu estado, predicado nominal. Vamos para de baixo agora. Os professores ensinaram
tudo que sabiam, ó. Os professores ensinaram tudo o que sabiam. Primeira coisa que você vai procurar é o verbo, ó. O verbo está aqui, ó. Ensinaram. Isso aqui é um verbo de ação. Por que um verbo de ação? Ele praticou a ação de ensinar. Ó, o sujeito. Professores. Sujeito da oração é professores, ó. Os professores ensinaram tudo o que sabiam. O que eles fizeram? Só praticaram uma ação. Quando o sujeito somente pratica uma ação na oração, você pode botar lá, ó, predicado verbal. Só isso, Wagner, é sujeito, verbo e somente uma ação. Essa ação não caracterizou, não teve consequência, caracteriza não tanto nem o sujeito como o objeto, predicado verbal. Não tem mistério. É só isso? É. Porque tem professores que ficam dando volta e cabe um aluno, ele não entende. É o básico mesmo. Você olhou, sujeito, verbo. Ele só pratica, o sujeito somente pratica ação, predicado verbal. Ó, os professores ensinaram tudo o que sabiam. Predicado verbal, ele somente praticou ação. Agora, ó, João anda rapidamente. Vamos para debaixo. Ó. João anda rapidamente. Vamos no verbo, ó, andar. Agora você repare, esse verbo aqui, ó, Beatriz anda estudiosa, aqui, ó, João anda rapidamente. Ou seja, esse verbo já não é um verbo de ligação, é um verbo de ação, porque ele está realmente aqui, ele está andando, porque você vê aqui o estado que ele anda, é um advérbio de modo. Então, João é o sujeito da oração, João anda como? Rapidamente. Se esse aqui é a forma que o João anda, que é um advérbio de modo, caracteriza a forma como o João está andando, isso é um predicado, verbo, nominal. Se você não entendeu, vou de novo, olha só. João anda rapidamente. O João pratica uma ação de andar. Mas qual a forma que o João está andando? Rapidamente. É um advérbio de modo. É o estado que ele se encontra. Ou seja, ele está praticando uma ação que caracteriza isso. Seria, se você não viu a aula anterior, seria o quê? Um predicativo do sujeito. Então, ele praticou uma ação e essa ação caracterizou, tem característica como sujeito da oração que é João. Então, predicado, verbo, nominal. Ó, vamos para debaixo, para você ver de novo. Ó. Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol. Ó. Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol. Procuramos o verbo. Ó, verbo. Verbo de ação, porque fala que eles praticaram a ação e ganhar o jogo. Não sei se vocês lembram como achar o sujeito na oração. Eu sempre falo como se achar o sujeito na oração. Que ou quem? Quem ganhou? João, Tiago e seus amigos. Isso aqui tudo é o sujeito da oração. E foi o que eles fizeram? Ganharam o jogo de futebol. Só isso, mais nada. Se vocês repararem que eu falei. Praticou uma ação, somente uma ação. Não tem resultado, não tem característica que caracteriza nem Tiago nem seus amigos. Eles somente praticaram a ação de quê? Ganhar lá o jogo de futebol que eles estavam praticando. Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol. Praticaram uma ação, essa ação foi o quê? Ganhar um jogo de futebol. Tem característica? Não. Tem qualidade? Não. Característica sujeito? Não. Então, predicado verbal. Ô Wagner, não entendi. Vou de novo explicar. Quando o sujeito somente pratica uma ação verbal, predicado verbal. Ó, Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol. Eles praticaram a ação, que isso aqui é um verbo de ação. O que eles fizeram? Ganhar um jogo de futebol. Só isso, mais nada. Não caracterizou eles, não tem estado, não tem qualidade, não tem nada. Somente uma ação. Predicado verbal. Olha só. O pai está orgulhoso de seus filhos. Vamos para debaixo agora. O pai está orgulhoso de seus filhos. Vamos procurar o verbo. Ó, o verbo é esse. Qual o estado que o pai se encontra? Orgulhoso. Isso aqui é um verbo de ligação. Ele está orgulhoso de quem?
dos filhos. O pai é o sujeito da oração. Olha o estado que o pai se encontra. Orgulhoso. Se o pai está orgulhoso, é um verbo de ligação que liga o sujeito ao seu estado. Isso aqui só pode ser o quê? Predicado nominal. Lembra que eu falei? Verbo de ligação, ligou o sujeito ao seu estado, predicado nominal. Verbo de ação, que somente pratica uma ação na oração ao sujeito, predicado verbal. Sujeito, praticou uma ação, tem predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, predicado verbo nominal. Ou seja, o sujeito praticou uma ação, tem característica nele ou no objeto, predicado verbo nominal. Tá? Então, olha só, aqui só o verbo liga o sujeito ao seu estado. É o estado do pai se encontra dos filhos que orgulhoso. É um verbo de ligação, predicado nominal. Vamos para baixo agora. Ó. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Primeira coisa, vamos procurar o verbo. Vi. Vi é o verbo. Tá? É um verbo de ação. Eu vi minha vizinha. Eu vi como? Qual estado minha vizinha se encontrava? Olha só. Muito preocupada. É o estado que minha vizinha se encontrava. Então tem predicativo do objeto. Por quê? Eu vi a minha vizinha e o estado que minha vizinha se encontrava era o quê? Muito preocupada. Uma ação que tem predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, predicado, verbo, nominal. Predicado, verbo nominal. Então, olha só, de novo. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Verbo de ação, o estado de minha vizinha se encontrava muito preocupada. Predicado, verbo nominal. Vou pegar aqui e vou dar uma revisãozinha com vocês para vocês entenderem de novo a diferença de um e de outro. Olha só. Beatriz anda estudiosa. É uma ação que ela está praticando? Não. Esse verbo aqui, mesmo parecendo ser um verbo de ação, é um verbo de ligação. Tem que ter cuidado na prova. Eles pegam muitas das vezes um verbo de ação e transformam num verbo de ligação, ligando o sujeito ao seu estado. Olha só. Ela não está andando, é o estado que ela se encontra. Estudiosa. Verbo de ligação, sujeito, predicado nominal. Aí aqui, ó. Os professores ensinaram tudo o que sabiam. Ó, os professores só praticaram o quê? A ação de quê? Qual foi a ação dos professores? Ensinaram tudo o que sabiam. Só isso, mais nada. Não tem característica no sujeito, não tem característica no predicado. Então é somente uma ação que eles praticaram. De quê? Ensinar tudo o que sabiam. Então, predicado verbal. Tá vendo? Agora vamos embaixo, ó. João anda rapidamente. João anda rapidamente. Aí você olha. João, sujeito, verbo, andar, pode ver que é diferente desse. Aqui ele está praticando uma ação e a ação dele é o quê? Andar rapidamente. Ou seja, é um advérbio de modo. Se tem um sujeito e um predicativo do sujeito com um verbo de ação, predicado, verbo nominal. Tá? Foi, Brasil, vamos por debaixo. Ó. Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol. Olha só. Tiago e seus amigos. Sujeito, verbo, ganharam. É um verbo de ação. Eles estavam praticando esporte. Ganharam o quê? O jogo de futebol só. Só praticaram uma ação que foi jogar o futebol e ganhar. Não tem característica do sujeito, não tem característica no objeto, ou seja, predicado verbal. Por isso que eu falei que é fácil, não tem mistério. Ó. O pai está orgulhoso dos filhos. O pai está orgulhoso dos filhos. Esse verbo estar é um verbo de ligação. Verbo de ligação ligou o sujeito ao seu estado, só pode ser predicado nominal. Mais nada. Ligou o sujeito ao seu estado, predicado nominal. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Encontrei o verbo. O estado que minha vizinha se encontrava muito preocupada. O que acontece? Aqui o sujeito seria oculto, tá? Que seria eu. Muito preocupado. O que quer dizer isso aqui? É uma ação e está é o predicativo do objeto. Minha vizinha muito preocupada. Então, predicado, verbo nominal. Como eu disse para vocês, é um tipo de matéria que não tem mistério,
não tem como errar. Predicado nominal, liga o verbo, vai ligar o sujeito ao seu estado. Predicado nominal, o verbo liga o sujeito ao seu estado. É um verbo de ligação. Predicado verbal, o sujeito somente pratica a ação verbal. Ele pratica uma ação que não tenha resultado nenhum. João comeu o bolo. Carlos anda de bicicleta. Tipo, ele praticou uma ação, andar de bicicleta, predicado verbal. Agora, Carlos anda de bicicleta rapidamente feliz. Ele pratica uma ação e essa ação tem característica, qualidade, ou qualquer outra coisa que caracteriza ele, aí seria predicado verbo nominal. E é o que eu falei para vocês, então não tem mistério. O predicado verbal, o nominal e o verbo nominal é coisa simples. Espero que você tenha entendido. Agora o mais importante, tem que jogar no caderno, tá? Tem que jogar no caderno, senão não adianta. Se ficar só na videoaula, você não consegue memorizar. Wagner, entendi, legal. Você vai ter 1 minuto para jogar isso aqui tudo para o caderno, para a gente poder dar continuidade em mais algumas explicações sobre isso aqui, e depois você vai jogar no caderno e vai fazer essas questões de novo e vai analisar direitinho e vai entender que não tem como errar esse tipo de questão de prova. E é questão certa em tipo de concurso público, em Enem, e tudo quanto é concurso que está vindo aí afora. Então, o concurso militar ou o que for, carreira policial, não tem como. Então, vai lá, 1 minutinho para você jogar isso aí para o caderno. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Hoje a gente tá dando sequência, tá? Nessa sequência de aula de português. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma sequência que seja interessante para que você possa entender o português, como ele funciona. Estou dando sequência no que é mais importante, na verdade, também, que é o que mais cai em concurso público. Isso aqui é questão certa, clássica de concurso. Espero que você tenha entendido. Você tem que ver aula 1, 2, 3 vezes, sempre para você memorizar e entender como é que funciona. Eu tentei explicar da forma mais fácil. Se eu fosse explicar isso aí didaticamente, dá um trabalho danado e você talvez não conseguiria entender. Então, é mais fácil explicar explicando o básico. Quando vai ser predicado nominal, é um verbo de ligação. Quando for predicado verbal, o sujeito somente pratica a ação verbal. E quando for predicado verbo nominal, o sujeito vai praticar uma ação. E essa ação vai ter característica no sujeito ou no predicado do sujeito, no predicativo do objeto. Então, é só isso e mais nada. Se você gostou, dá um likezinho que gostou, tá? Compartilha com os amigos, se inscreva no meu canal aí. E foi, mais uma vez, Brasil.